Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para a gente falar. Eu chamei ele de Ouro, né? Sem querer, tá vendo? Mas é aurífero mesmo esse irmãozão. E hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente tem falado essa frase muito aqui no Vida Inteligente, e de repente ela se apresentou para ser mais explorada, né? Então nós já vamos entrar no tema, mas antes disso, deixa eu chamar o nosso convidado especial. Ele vai se apresentar primeiro, né? Porque algumas pessoas não o conhecem ainda. Então, abrem-se as cortinas e eu apresento Jorge Antônio Ouro. E aí? Eu levo jeito para apresentar. É o aurífero, ouro, tá bom. Não, mas você viu, saiu, tem que aproveitar, né? Já que eu pronunciei errado, vamos corrigir, né? Muito bem, bom estar aqui com você de novo, Grego, tá? Uma felicidade estar aqui. Para quem está vendo pela primeira vez nossa conversa, meu nome é Jorge Antônio Ouro, né? E eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Essa é toda a qualificação. Muito bom. Então, um dia eu fui conversar, daí eles pediram o meu currículo acadêmico, né? Sim. Acadêmico e profissional, né? Para apresentar. Eu disse, mas se eu tenho um currículo técnico extenso ou não, se eu tenho um currículo acadêmico extenso ou não, qual é a diferença que pode ter no assunto que a gente vai conversar hoje, né? Nenhuma, né? Daí eu disse assim, ó, meu nome é esse e pronto, né? Não tem... Até porque, se você, para fazer com que o outro acredite em você, você vai ter que mostrar um diploma, então é bom você fazer outra coisa, né? Porque daí alguma coisa não está correta, né? Você me lembra a história do Gandhi, né? Aquela que ele foi convidado para uma grande festividade, uma homenagem, né? Ele apareceu de sunga. Ele falou, aqui o senhor não entra, o senhor tem que vir de terno. Então tá bom. Aí ele foi embora, né? E depois mandou entregar o terno lá. Já que interessava a roupa e não o portador, paciência. É que daí a vida, ela é como se fosse, está sendo, né? Como se fosse assim, um gigantesco baile de máscaras, né? Nada importa, o que importa é quantas medalhas tem pendurado na roupa, qual é que, sabe, assim, qual é que é a tua formação, em qual escola, qual é que é a tua família, e vai indo, assim, mas assim, quanto é que tem na tua conta, aí por fim, qual é que é a cor da tua pele, qual é que é a tua religião, e aí vai segregando, como se essas coisas qualificassem o ser humano para melhor ou para pior, né? É uma tristeza, né? O professor Henrique de Souza, ele disse que gigantesco é o número de verdugos da humanidade, porque gigantesca, né, é a ignorância da humanidade, né? Aí, enquanto a humanidade não der valor para as coisas que têm valor, daí a gente vive assim, porque assim... Então, por assim, a gente vive hoje praticamente como se fosse uma tecnocracia, né? Quer dizer, uma democracia, mas onde quem está sentado no Olimpo é a técnica, é a tecnologia. Sim, né? sim. E a tecnocracia, ela devia existir para fazer com que as coisas fossem bem administradas para as pessoas, né? Mas daí virou uma confusão, porque a tecnocracia administra as pessoas como se fossem coisas, né? E daí o resultado é isso, é que daí tudo que não tem valor, tudo que tem valor é relegado para o segundo plano, e as pessoas se esforçam para parecer que tem valor, né? E a maneira de parecer que tem valor é carregar as coisas às quais as pessoas deem valor. Aí você carrega a marca da roupa, a marca do carro, você tenta ostentar, você tenta ser diferente, Aí a vida ela é uma constante busca pela diferenciação. Por quê? Porque você não quer ser igual ao outro. Aquela máxima, né? Que eu sou outro, você, hoje é só um discurso, né? Só um discurso porque todo mundo quer ser superior, né? Todo mundo quer ser diferente. Então, assim, você quer fazer sucesso quando você vai vender alguma coisa, você coloca assim, isso é exclusivo, isso é para poucos, isso é só para a elite.
né? Então, eu preciso ter aquele negócio porque eu sou um dos poucos, eu preciso ter um negócio aqui porque eu sou superior, eu sou da elite, eu sou... Né? E aí assim a vida vai. Assim a vida vai. Aí chega nesse ponto, que daí é o que vocês viram conversar, que aí todo mundo oferece o que não tem, né? É um mundo de mercadores de fumaça, né? Por falar nisso, nós só preciso dizer, o tema que se apresentou para a gente falar hoje, que a gente falou, é ninguém dá o que não tem, né? É muito interessante isso, nós já vamos discorrer sobre isso. Mas antes de começar o programa, né, foi um raro momento aqui também, o Jorge e eu, porque é difícil conversar com essa figura que está aqui compartilhando a tela comigo, né? Muita gente fala, puxa vida, que bacana, que tal, acham que eu convivo todos os dias com o Jorge me responde todas as perguntas, ele não me responde pergunta nenhuma porque eu não faço pergunta para o Jorge, né? Se eu fizesse, talvez ele respondesse. Já fiz algumas e ele não respondeu, então também não vem ao caso. Não, peraí, não estou falando. Pelo contrário, você é muito ético. Todo mundo pensa que por você ser meu amigo, por 15 anos irmão, 15 anos junto, eles acham que você me conta tudo. Tudo que acontece, tudo que é oculto, você me revela. Então isso não é verdade. O Jorge é muito ético, eu já repeti aqui muitas vezes, eu tenho que buscar minhas informações fora do seu Jorge Antônio Ouro, porque ele não fala nada que não possa ser falado. Mas nós estávamos conversando... Você sabe que daí às vezes as pessoas me hostilizam, isso é normal, né? Por conta disso, de achar que daí eu falo as coisas que eu não deveria falar, essas coisas assim, mas é o contrário, né? Se um dia eu achar que eu falei o que não devia, que fosse prejudicar alguém, ou ferisse meu juramento de segredo, né, de sigilo, nossa, eu parava imediatamente e jamais conversaria com ninguém, nunca, nem mais por e-mail, nem WhatsApp, nem nada, né? Você sabe, né, assim, eu aplico para os outros seres humanos, a mesma regra, a mesma ética que eu aplico para mim. Né? Tem que ser assim, né? Senão eu não sou assim, e já não deve ser mercador de novidade, mercador de sigilo, mercador de segredo. Né? Isso é quando, aí volta ao início da nossa conversa, é quando daí você vai querer parecer sábio, parecer detentor de mistério, parecer iniciado, parecer adepto, parecer... Isso é bobagem. Né? Então, eu estava falando aqui exatamente que eu fiz esse comentário, porque foi uma rara oportunidade, assim, a gente conversou por cerca de 25 minutos fora do ar aqui, e foi muito bom aqui. Então foi muito bom, assim, trocar ideias, falar exatamente sobre o quanto eu não estou fazendo crítica, eu estou envolvido há 15 anos com a Sociedade Brasileira de Obiose, Henrique José de Souza, o professor, e tantas outras coisas que eu jamais tinha ideia disso. Então, todos os dias eu pesquiso, eu estudo, eu vou atrás das coisas. Então, todos os dias eu vou percebendo, perceber é diferente de enxergar e de ver. Eu vou percebendo o quão rico é esse material. E eu vejo muitas vezes as pessoas discutindo ou debatendo besteiras ou coisas surreais quando tem um material nas mãos que elas deveriam focar. Eu estou generalizando. Então, o material da Sociedade Brasileira de Obiose, qual eu estou atualmente fazendo o curso, como qualquer peregrino, aí, digamos assim, eu estou no grau Karuna, então é um material riquíssimo, é um material que tem coisas que você nunca ouviu, e às vezes a maioria das suas respostas estão nessas séries, né, que a gente chama assim, que você acompanha. Então, você ter a oportunidade que eu tive hoje aqui, de conversar 25 minutos sobre a mesma egrégora, sobre o mesmo tema, assim, com uma pessoa, é muito gratificante. E eu acho que eu estou comentando isso, que eu quero estender esse convite para que outras pessoas façam o mesmo. Dediquem um pouquinho do seu tempo para conversar com quem você mais se afina na sua casa, no seu grupo, no seu departamento, e comece a fazer isso aí, fomentar. Isso vai te enriquecer, barbaridade, a vida, enriquecer. Olha só, até o nome tem. É um belo verbo. Enriquecer. Então foi legal.
foi muito bom aí, e exatamente em cima desse tema que nós vamos falar hoje, né? Ninguém dá o que não tem, então você não se preocupe, porque é o que o Jorge acabou de dizer há pouco. Tem gente que quer fazer isso, quer fazer aquilo, é impossível, você não consegue dar aquilo que você não tem. E é isso que nós vamos discorrer. Jorge, falei demais, hein? Daqui a pouco você está apresentando o programa e eu estou. Eu estou aqui. E acabou o programa, porque eles querem ouvir você, não eu. Entendeu? Um dia podia ser, né? Só que eu não tenho essa capacidade de daí ouvir e construir pontualmente as âncoras de conversa, essas coisas assim. Está fora da minha, fora de até onde a minha mente alcança. Começamos? Começamos? Vamos lá. Então tá, pensei que você ia falar mais. Essa foi a entrada aqui, ó. Tá bom, agora já. Introdução, Então, novamente, obrigado por estar aqui, Grego. A vocês que daí estão nos vendo ou estão nos ouvindo, independente de a que tempo seja. Então, que seja um tempo de vida bem utilizado, porque a forma mais preciosa, a forma mais adequada, a forma mais valorosa, a forma mais digna como que a gente pode despender o nosso tempo de vida é para a gente tentar ampliar um pouquinho a visão, para que a gente consiga compreender e aproveitar e viver dignamente como seres humanos, né? E o caminho o caminho é único para isso. É conhecimento, não tem outra maneira, né? O que varia é o tipo de conhecimento que cada um de nós precisa, de acordo com a maturidade, de acordo com os atalhos que vieram pré-escritos na alma de cada um. Mas a forma mais digna de levar a vida é buscando compreender essa vida, para que, pelo menos uma parte dela, a gente consiga viver plenamente, e a outra parte a gente gaste procurando entender em como vivê-la plenamente. Bom, o núcleo da nossa conversa é que ninguém dá o que não tem, né, Grego? Isso, né? Isso. Então, eu sempre gosto de começar a conversa, quando possível, a gente fazendo uma análise da etimologia, que a etimologia é a gente ver o berço, a gênese, a origem daquele ente que é verbalizado, que é a ideia a qual a gente deseja discutir, né? Então, no caso, a palavra ter, né? O ter vem do latim tenere, né? E significa reter, né? É dominar alguma coisa. Só que a raiz da palavra ter tem, T-E-N, de um berço linguístico comum a quase todos os idiomas recentes, que é o proto-indo-europeu, e esse tem, no proto-indo-europeu, significa esticar. E é um conceito muito interessante, que daí dá para a gente compreender como que a alma vai se entrelaçar com aquilo que eu julgo ter, né? E aí, quando eu estou falando ter, não é ter materialmente a coisa, né? Ter em termos da coisa estar em mim. Então, é necessário a gente estabelecer uma diferença entre aprender, compreender e entender, para ver onde, nesse processo de aprender, compreender e entender, se localiza o ter, a que ele se liga, né? Então, a gente até conversou outro dia, aprender, né, é do aprender, né? Então, é formado por ad ou ap, que é acima, o prae, que é antes, e o rendere, né, que é agarrar. Então, aprender é aquilo que a presa faz com a caça, né? A raposa se atira sobre a lebre, ela aprende, né? Então, aprender alguma coisa não significa nada, significa só que você tem aquela coisa nas mãos naquele momento. Então, às vezes, a pessoa, o ser humano, tem fome de aprender. Às vezes, a fome de aprender, ela se confunde com a própria fome. Você tem um monte de coisa nas mãos, mas você tem que ter, uma vez tendo um monte de coisa nas mãos, você vai ter que escolher o que você vai se alimentar,
vai ter que definir a forma como vai se alimentar, vai ter que definir o quanto você vai se alimentar de cada vez, para quê? Para que o teu organismo consiga digerir. Então, aprender não significa nada com relação a uma transformação do indivíduo, né? Por quê? Porque você tem que ter aquilo que você quer compartilhar, que você quer dar, né? Um segundo termo, depois do aprender, é o compreender. Compreender, né? A mesma coisa do verbo vem do rendere, né? Que é ter, só que tem o com, né? Ao invés do ap, que é pegar, o com é união. Então, compreender alguma coisa é você estar unido com aquela coisa. Primeiro tem que compreender, primeiro tem que aprender a coisa em si, para que, então, uma vez que ela esteja aprendida, você consiga fazer uma união com aquilo, com aquele conhecimento. Uma vez aprendido, uma vez compreendido, uma vez unido, então veio o passo seguinte, que seria o entender. Entender, né, dirigir-se para dentro daquela coisa. E o verbo que origina o entender, a raiz do entender, é o tendere. Tendere é esticar. E a raiz do entender é o mesmo tem do proto-indo-europeu, que significa esticar. Então, você aprende, compreende e entende. Porque assim, se você vai ao âmago, você se dirige, desculpem, se dirige para dentro daquele conteúdo. E uma vez que você vai se dirigir para dentro de um conteúdo, e aí é um conceito muito interessante, porque assim, o conteúdo que você está querendo aprender, que você está querendo compreender e entender, ele está em algum lugar no universo material, ou no vital, ou no físico, ou no astral, ou no mental, ou no abstrato, ou no búdico, ou no átomo. Em algum lugar isso está no universo. Quando você diz assim, que daí você tem que entender aquela coisa, e você vai fazer o esticar, veja que é interessante, você estica a tua alma, né, até o ponto em que aquela coisa existe, para fazer o reflexo. Lembra que a gente sempre conversa aqui sobre Pramana, grego? Sim. Que daí, então, a coisa em si está aqui. Aí você tem que ir até o lugar onde a coisa está, vibrar acima e abaixo na mesma direção, até fazer um reflexo. Quando você volta, a coisa está em você, o conhecimento, ou o que seja, né? Então, esse esticar, esse liame que é criado entre o objeto que você gostaria de fazer parte e a tua alma, isso é que é ter. Então, você, para ter alguma coisa, você tem que ter estado em contato com a coisa em si, e essa coisa tem que fazer parte da tua alma. Como há sempre uma ligação, então há um fio esticado entre aquilo que está na tua alma e a coisa em si. Aí faz com que a alma de cada um ela esteja onde? Espalhada por todos os locais do universo onde ela visitou em busca de conhecimento. Do astral mais denso, né, ao abstrato mais sublime, né, do mundo prânico, né, ao mundo búdico. Então, esses liames, esse esticar, é que faz com que daí eu tenha aprendido, compreendido, entendido, e aí eu digo assim, eu tenho em mim esse conhecimento, não é meu. Por quê? Porque tem um reflexo dele e ele está ligado à origem. Se eu tenho esse conhecimento em mim, aí eu posso fazer o quê? Eu posso dar, eu posso repartir. É isso que eu ia fazer uma interrupção nesse aspecto. O que eu tenho, onde é que estava o que eu tenho? Porque hoje, antes de começar o programa, antes de a gente gravar, encontrei com um amigo e falei, hoje tem gravação, assim, tal. Ele falou, qual é o tema? E eu disse, ninguém está ouvindo, óbvio, isso é tema. Olha só, isso é tema que vocês vão falar? Como é que você tem coragem de gravar um tema desse? Você está rindo, foi que eu ri, né, Maria? Não tem problema. Fazer o quê, né? Então, realmente... Mas aí é que está a coisa interessante, grego, que
Daí entra o conceito de vidya e avidya, né, que é conhecimento e ignorância. Porque o vidya, que é o conhecimento, é quando aquilo corresponde exatamente a um reflexo da coisa como ela é. E a avidya, né, é quando você cria um falso conhecimento, né, e aí você reparte o falso conhecimento. Então, não é que você não vá repartir aquilo que tem em você que é incorreto, é que aquilo que tem em você que é incorreto foi você mesmo que criou, e isso inexiste. Então, você está dando uma coisa que inexiste, você está dando uma não-verdade, está compartilhando uma mentira. E a mentira, do ponto de vista cósmico, ela é uma avidya. Então, você está dando uma inverdade, por quê? Porque você não tem a verdade. É bem isso, é interessante. Lógico, Claro. lógico. Não, mas Todo mundo dá o que tem. A questão é em que lugar está a coisa que você tem, porque a maior parte das vezes a coisa que está essa que é repartindo, a questão. ela foi engendrada na tua própria alma. Então, assim, é pouco ou nenhum valor possui, por quê? Porque não corresponde à verdade. Né? Então, É como se daí a persona é a máscara, né? É aquilo através do qual o som ressoa ou ecoa, ela atribuísse a si mesma, a persona, a personalidade, ela atribui a si mesma a faculdade cósmica de gerar verdade. Né? É como o mitômano, ele mente a tal ponto que ele acredita na própria mentira, reparte a mentira, e os outros vão e confiam e acreditam na mentira dele, e se cria um círculo vicioso de alimentação de mentiras, que é muito parecido com o que a gente vive hoje no mundo, né? Daí isso não assim, não é dar o que se tem, isso é dar o que se dar o que foi inventado, é se dar o que foi engendrado por benefício próprio, né? E aí cosmicamente, realmente, isso é dar o inexistente. Sabe? E essa questão do ninguém dá o que não tem, que em latim é um ex abundante cordis os loquitur, né? É assim que a boca fala, o que do coração transborda, o coração está cheio. Isso é da Bíblia, né? isso. Até a Bíblia, a gente conversou outro dia sobre o Apocalipse, né? É um livro como outro qualquer, não é? É um livro com sabedoria, lógico que tem um engendramento, uma montagem, coisa e tal, mas tudo depende assim, da forma como eu vou ler, né? Qual é que é o meu conhecimento daquela linguagem para ver o que tem de verdade. Então, essa fala do dar o que tem, está em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Ele fala assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? É o caso do que você falou agora, porque nem. Então, assim, eu sou mau, né? E eu vendo coisas boas que eu engendro para encobrir a minha maldade, ou eu Isso. vendo ignorâncias para encobrir a minha maldade. E aí fica aquele sentimento de surpresa. Mas como podeis falar coisas boas sendo maus? É porque a hierarquia espiritual, ao invés de proceder eu superior, daí mente concreta, emoção e tal, ela fica invertida a tal ponto que o engendramento das coisas que são faladas, né, ele não se submete à ordem natural das coisas, e aí eu consigo falar o quê? Eu consigo falar coisas inexistentes. É a falsidade, é a mentira, essas coisas assim. Né? Então, a fala de Mateus, em 12:34, então, como é que é assim? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Né? Ex abundante acordes aos locutor. Né? E é uma coisa interessante, que daí, na verdade, a pessoa, né, que tem a capacidade de engendrar uma máscara, ela vilipendia, né, o próprio processo de formação de imagem, o próprio processo de conversa do cérebro dela com o coração dela mesmo, o próprio processo de interação com o meio que a cerca, engendrando assim, aquele tomar nuvem por junho, né? Então ela engendra coisas e consegue passar pelo seu filtro, por assim, vamos supor,
eu vou engendrar uma mentira, né? E aí, para engendrar a mentira e para falar a mentira, eu tenho que criar a mentira. Vitalmente, astralmente, mentalmente, é uma coisa complicada, né? Então, engendrei. E aí eu vou falar. Quando eu vou falar a mentira, o fluxo, né, regular de autoridade no meu ente vivente, ele está normal? Está fluindo adequadamente? Quando essa mentira ela vai ser engendrada pela mente, aí a própria mente, ouvindo a intuição, que é o superior, vai falar assim, mas isso não é verdade. O falar isso pode prejudicar a pessoa que vai ouvir. Eu não deveria fazer isso, não está certo fazer isso. É a chamada voz da consciência. O que acontece? Aí isso é superado porque não tem um fluxo normal de autoridade interna, né? E essa coisa ela é mandada, empacotada para o coração. Chega no coração, a gente já vai conversar sobre como é que é essa mecânica, chega no coração, e o coração é obrigado a encapsular, ele é obrigado a revestir esse impulso mental de tal forma que consiga chegar com vitalidade aos órgãos do karma, os karmendriyas, karmendriyanis, para ser falado, que a fala é um dos caminhos do karma, né? E aí também a força e a inversão da mecânica do plano emocional em cada um de nós, nesse caso, ela está tão desconexa que ela sequer vai questionar aquela não verdade. E aí vai dar uma roupagem vital para a não verdade com tal densidade que permite que ela seja falada. E aí a pessoa vai, encaminha isso para o Carmen, que fica no corpo prânico, né? E a pessoa vai e fala, eu sou o maior, eu vim tu, eu isso, esse tipo de coisa assim. Então, aí está dando o que não tem, né? E deveria ser impossível de fazer isso. E o fato da pessoa conseguir dar o que não tem mostra o quão corrompido está a relação alma-espírito nela mesma. Aí eu quero fazer uma intervenção. Qual é a autonomia? Você falou que ia falar, não sei se era bem isso que você vai falar. Você fez toda essa ilustração verbal. O meu cérebro vai mentir, por exemplo, né? Aí alguma coisa diz, não faz isso, dentro de mim mesmo. A relação mente-coração. Qual é a autonomia do corpo humano, dos órgãos, digamos assim, não sei se eu vou ser explícito, nós não temos uma certa autonomia, porque eu acho que esses órgãos, alguma coisa me diz, mas eu não sei a fonte e não tenho embasamento nenhum para sustentar o meu ponto de vista. Alguma coisa me diz que eles têm uma certa autonomia, vamos dizer. O meu cérebro é uma história, apesar de estar dentro do mesmo corpo, o meu cérebro é uma história, o meu coração é outra história. Então, como é que fica essa relação entre vem uma ideia, vou mentir, mentir é uma coisa mental, né? Acho que sim, né? Como é que o meu coração vai sentir aquilo e falar, opa, você vai mentir, mas eu não estou de acordo com isso aqui. Como é que... Mas aí não é o coração que vai falar. O que vai falar? Não sei se era isso que você ia abordar. A tua mente abstrata, né? A tua consciência, o teu eu superior, né, que vai falar assim, puxa, mas isso pode te fazer mal. Isso não está... Tanto é que tem uma outra citação desse, o assunto esse a gente pode citar, né? Que daí está em Provérbios, capítulo 16, versículo 23, que fala assim, o coração do sábio ministra a boca. Quer dizer, o coração do sábio administra. Né? Tem autoridade, então sempre o coração vai. Só que daí, no caso, também tem em outro ponto de Provérbios, que daí é 16, 21, que fala assim, que o sábio de coração, ele é considerado inteligente, e inteligente interlegere, é saber escolher, ele sabe que coisas dá para daí então transformar em verbalização. Só que daí não compete ao coração a decisão
A decisão compete a manas, que é a mente concreta. Mana é o teste vale, pesar, medir, contar. A característica básica de manas é decidir. Decidir. Só que ela vai decidir, a mente de cada um vai decidir baseado no quê? Baseado no que ali exista. Por isso que tem o caráter de cada um grego. O caráter é aquilo que por assim, quando você pega um cinzel, né, e aí vai fazer um entalhe na madeira, quando você pega um cinzel, você vai fazer um entalhe na pedra, aquele caminho que você vai entalhar na pedra, aquilo é caráter. Aquilo é que daí faz a marca, né, no coisa. Então, o caráter de cada um é o que são aqueles caminhos que eu entalhei na minha alma, através de onde flui o fluxo decisório. Então, assim, aquele indivíduo é um mau caráter. Não é? Essa pessoa tem má índole, ou mau caráter é a mesma coisa. Mau caráter, o que é? É que os caminhos decisórios que ele construiu ao longo da vida, aí ao longo das suas próprias opções, livre-arbítrio, danas, o que seja, né, fazem com que daí todo o processo de decisão dele só consiga caminhar aqueles caminhos na alma, e aqueles caminhos na alma estão sempre passando por locais permeados de inverdade. Então, ele construiu um caráter baseado em avidya, em ignorância, ou em adharma, ações contrárias à lei, né? Ou construiu caminhos decisórios emocionais baseados em antipatia, ódio, mentira, falsidade, essas coisas assim. Então, quem engendra, assim, vamos supor, você vai experimentar uma fruta qualquer, não é? O sabor daquela fruta, o paladar, ele não vai para a parte emocional da tua alma de início. Esse sabor, ele vai para a parte mental, para a parte da razão, para identificar se você conhece, se procede, tem uma série de coisas que você vai fazer. Aí depois, então, você vai encapsular e entrelaçar essa parte racional com as emoções ligadas àquela. Então, vem o teu histórico de todas as vezes que você experienciou a fruta, na tua férias, no teu aniversário e tal. O conjunto dessas emoções com o conjunto dessas impressões racionais, que é o conhecimento que você tem a respeito, é que daí, encapsulados, né, passam por um processo decisório, né, e aí vai para ser falado, né, vai para o karma indríaca, no corpo prânico, né, e aí você me deu uma fruta, uma jabuticaba, né, e aí a imagem da jabuticaba daí vai para o cérebro, ele vai ver o que tem de conhecimento, aí vou pegar todas as emoções ligadas à jabuticaba, né? Se fosse usar só isso como base, eu disse assim, putz, detesto jabuticaba, porque uma vez eu fui comer, estava de camisa branca, ia fazer uma reunião, manchou minha camisa, atrapalhou todo o meu trabalho, eu odeio jabuticaba. Mas só que quem me deu foi você, que é meu amigo, meu irmão, né? Aí, o filtro, para assim, muito obrigado, vou deixar para comer em casa. Então, o filtro para que daí aquela emoção se adeque à lógica, para que não fira o outro, parte da mente concreta. A decisão de falar ou não parte da mente concreta. O coração, ele vai encapsular as decisões. Entendo. É como no caso da geração física, né? Quem vai encapsular o momento inicial para gerar o corpo, para o corpo vir à vida, é o aspecto feminino. No ser humano, quem encapsula tudo aquilo que é falado, ou que é escrito, ou todas as formas de interação kármica, né, é o coração, sempre é a mãe que dá a forma externa. Né? Ô, Jorge, duas perguntas. Primeiro, o hipócrita, ele não está dando o que ele não tem? Não, ele está dando o que ele tem. A questão é que o que ele tem não é verdadeiro. Percebe? Ninguém dá o que não tem. Né? Então, o hipócrita, ele dá hipocrisia. Né? O amoroso, ele vai dar amor. O fraterno vai dar fraternidade. O que é estranho é o hipócrita fingir que está dando fraternidade quando no âmago dele ele tem ódio. E aí é que está o grande dano para ele enquanto pessoa,
Porque todo o processo de engendramento, porque o processo de engendramento é assim, eu vejo, eu ouço, eu toco, eu gusto, eu cheiro, né? Daí o conjunto dessas impressões do mundo externo, junto com memória e todas as variantes do funcionamento mental, então isso vem e vai para manas, vai para a mente, aí a mente vai e faz encadeamentos lógicos, pá, 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 e esboça uma decisão, né? Daí essa decisão ela tem que ser entrelaçada com as emoções, ainda assim volta para a mente que vai decidir então o que fala e o que não, porque a emoção, né, enquanto não houver uma emoção razoável, ela é o que é. A jabuticaba eu detesto porque manchou minha roupa, aí o cérebro fala assim, mas se a gente fala isso, não é a mente, né? Aí a mente é entrelaçada com a intuição, com a parcimônia, com o respeito, com a ética, com a fraternidade. Mas se eu falar isso para o grego, né, eu vou estar magoando desnecessariamente. Então eu levo a jabuticaba para casa, né, e depois eu como quando tiver de camiseta. Então vê esse freio, né, na interação, quando baseado na verdade e no entrelaçamento com a intuição, com a mente fraterna, com a mente universal, com o amor universal, com o plano búdico, então faz com que o ser humano ele haja fraternalmente, ele haja amorosamente, ele haja parcimoniosamente. Por quê? Porque ele tem nele cérebro e coração unidos, submetidos ao fiel da balança, né? Que daí é a mente abstrata, é o amor universal. Então, ele pode dar o que tem. E o que ele vai dar? Só o que ele tem. Ah, você sabe onde é que fica a... Não, não sei. Você sabe falar Senza? Talvez. Entende? Agora, quando daí pergunta assim, ah, você sabe falar tal idioma? Né? Pergunta para mim, assim, você sabe falar grego? Eu disse, claro que eu sei. Né? Pô, eu tive 50 encarnações na Grécia, morei lá 30 anos, né? Fiz pós-doutorado, livre docência, né? em história grega e tal. Né? Nossa, então que legal, que ótimo. Pô, você é uma pessoa muito sábia. Nada, eu não saí do meu bairro. Né? Quando quero ver uma palavra em grego, eu vou no Google Translator para daí me ajudar. Então, eu crio uma fantasia, eu crio uma avidia, né? Eu crio uma coisa que não existe e reparto aquilo que eu criei que, na verdade, não existe. Então, o que eu estou dando? Nada. Mas e é o que a gente vive hoje. A gente vive hoje um mundo onde a maior parte das vezes é vendido fumaça. Mas aí é que está. Essa fumaça faz bem para muita gente. Essa coisa que a gente sabe que hipocrisia existe em um monte de lugar. Não vamos especificar. Existe um monte de lugar. Só que essa hipocrisia faz bem para muita gente. Então, onde é que está a validade disso? Não, Quer dizer, eu sou um hipócrita, te falo coisas bonitas dentro da minha hipocrisia e essas coisas bonitas fazem você transformar a sua vida. Aí você passa a ser uma pessoa feliz, uma pessoa otimista, tudo bem. Aí você fica uma pessoa feliz através da minha hipocrisia, da minha mentira, e eu como é que fica? Como é que fica essa relação do que o que não existe, que é uma falsidade que eu estou te passando, não, mas que para você... Primeiro, assim, a falsidade só vai alimentar aqueles que têm em si algo que possa se alimentar de falsidade. Não é? Porque aquela coisa que o peregrino está para o caminho, assim como o caminho está para o peregrino. Um não existe sem o outro. Né? Então, se o vendedor de falsidade encontra quem o ouça, é porque esse que está ouvindo se compraz em ouvir a falsidade. Por assim, se você chega para mim e fala assim, olha, se você me der 10 reais, eu vou conversar com Deus e eu faço o teu 10 se transformar em 10 mil. Eu digo, opa, me interessa, né? Me interessa. Então, em vez de 10, eu vou te dar 100. Você construiu uma coisa que não existia, uma avidia. Você deu o que não tem. Eu comprei o que você, ou aceitei o que você deu, no caso é comprar, né? Eu comprei o que você me vendeu por interesse.
e experienciei uma felicidade temporária na expectativa que o que eu te dei fosse multiplicado milhares de vezes por Deus, porque você é o caminho. Você percebe? E se por um acaso esta coisa se tornasse uma realidade? O que aconteceria? Como é que valeria, não valeria? Como é que fica essa questão? Como assim se torna uma realidade? Não, aí eu te falo assim, você me dá 10, eu te dou 10 mil, aí por uma sorte, quer dizer, eu estou te enganando, mas era o que você queria, como você disse, uma coisa alimenta a outra, mas aí você sai tão feliz daquilo que eu te falei, você passa numa casa lotérica e compra um bilhete da Loteria Federal. E você, coincidentemente, ganha 10 mil reais. Você me deu 10, e como é que fica essa questão? É isso que eu digo. É um acaso? Qual é o mérito dessas dois fatos aqui? Não, o mérito de quem criou a inverdade é zero. Zero, tá. Sempre zero. Ok. Zero. Por quê? O que O aconteceu? hipócrita nunca ganha nada. É uma cacofonia, mas tudo bem. O hipócrita é sempre nulo o que ele faz. O hipócrita, ele não só não ganha, como ele vai passar a vida e a morte arrastando atrás dele todos aqueles os quais ficaram encantados pelas hipocrisias. Perfeito. E aquelas pessoas... Não tem outra maneira. O que daí acreditou nele e foi enganado, viu que foi enganado, tem chance de evoluir. O que vai sobrar é daí, na memória do que foi enganado, o ódio ou antipatia por aquele que enganou. Então, o que foi enganado e o que enganou estão entrelaçados até que aquele que foi enganado se liberte. Só quem consegue se libertar é a ponta que sofreu. Então, o perdão daí não adianta assim, o que enganou o outro, o hipócrita. Depois dizer, puxa, eu não devia ter enganado aquele. Tudo bem. Só que é o seguinte, só quem o liberta é aquele que foi enganado. Por quê? Porque naquele que foi enganado está a antipatia, está o ódio, está a memória com relação àquele fato. Ele falou assim, me dá 10 que eu vou falar com Deus para você ganhar. Né? E aí ele foi, comprou na loteria e ganhou os 10 mil e atribui o fato à intercedência do hipócrita. Não muda a causa, porque é como assim, eu assaltei o templo, me vesti de sacerdote e fui para o mercado vender benesses. Tudo que eu vendo está envenenado, por quê? Porque eu estou dando o que não tenho. Tudo que sai de mim é semeado com dor e regado com lágrima dos enganados. E qualquer coisa nascida dessa maneira, ela resgata até o último cêntimo, ela resgata até o último segundo. É uma coisa complexa de resolver. Então, quanto mais você dá aquilo que você não tem, mais complexo é a trama de liames que você vai entrelaçar, por você estar ligado com todas as decorrências e intercorrências que as suas palavras causaram e causarão na vida daqueles que acreditaram em você. Aí pensa assim, mas a gente pensa assim, o cara fez mal a vida inteira, enganou, mentiu, roubou, vilipendiou, tripudiou, usurpou, fez tudo, e morreu rico. Onde é que está a lei? Onde é que está a justiça nesse negócio? Né? Então vão fazer a mesma coisa. A questão é que daí a gente vai pensar que o jogo de xadrez inteiro é um deslocamento do peão. Calma. Quem julga, quem equilibra, não é a humanidade, é a divindade. Né? Então, fez, vai equilibrar. De quanto tempo? Não sei a expansão do que foi feito. De que forma? Não sei a profundidade do que foi feito. O que vai passar? Nem imagino, porque isso aí vai da vida de cada um. O que acontece, e que a gente tem que levar a sério, é que a gente não pode engendrar avidias, engendrar ignorância, engendrar falso conhecimento, engendrar mentira, impunemente, por quê? Porque não existe isso. Qualquer avidia que vai ser criada, qualquer não conformidade que vai ser criada, para ser falada, para você enganar, não importa o que seja, ele tem que ser criado mentalmente, tem que ser parido astralmente, tem que ser vitalizado.
como é criado, parido, vitalizado, é um ente vivo, que está ligado a quê? Está ligado ao seu pai, mãe. O pai e mãe, quem que é? Quem criou. Pois bem, E agora... aí, esse hábito de ficar dando o que não tem, dando o que tem, aí gera um ciclo vicioso, onde uma mentira tem que ser criada para alimentar a outra, e a outra, e a outra, e a outra, e aí a vida vira um pandemônio, e a pessoa, ela se esvai para alimentar as próprias falsas verdades que ela cria. Muito bem. Agora, essa aqui da hipocrisia até que foi fácil. Agora veio mais. Veio uma aí. Não, mas você vai tirar de letra, que a gente diz. A Pessinete, todo mundo sabe, foi um jornalista que recebia mensagens através do que chamamos de Mahatmas, né, do tempo de Blavatsky e tudo. Né? A carinha dele. E nesse caso... Só pergunta coisa... mamão que eu não gosto, né? Mas é só manga, né? Só coisa fácil, né? Você vai saber como é que a gente conceitua esse tipo de informação, então. Não interessa o meio que vem. Né? As cartas dos Mahatmas da pessoa. As cartas dos Mahatmas, esse é um exemplo que eu peguei aqui. Pode ser qualquer outro. Uma comunicação que eu receba, e que o programa Vida Inteligente. Eu sou um hipócrita, eu sou um mentiroso. Eu estou dando o que eu não tenho. Todos os programas que eu faço com você, eu intuo o que eu te disse. Vem o troço, sei lá se é da minha cabeça, se é loucura, não sei o que, não importa. Mas vem aqui. Então, o que vem a ser isso? De algum lugar vem, da minha mente, tudo isso aqui, então, é uma coisa que eu tenho ou não tenho? Que nem as cartas. O Sinete, ele recebia de quem? A fonte é fidedigna, vale alguma coisa, apesar de não ser dele? Não era dele aquelas coisas. Ou então, um médium, vamos chamar de médium assim, médium significa intermediário. Um intermediário, quando ele recebe, entre aspas, se é que ele está recebendo, ele está sendo o quê? Ele está dando o que ele não tem, o que ele passa a ter? Como é que fica essa questão nesse tipo como é que se diz? De percepção extrasensorial, vamos chamar assim, sei lá. Uhum. Então, primeiro, com relação ao processo do engendramento que você faz no Vida Inteligente, né? Não é que você dá o que não tem, você intui, né? E intuir não é inventar. Intuir Sim. É trazer alguma coisa da mente abstrata para a mente concreta, dar forma a ponto de poder ser encapsulado e verbalizado. O que você faz? Você intui, né, um assunto, você tem uma ideia de um assunto, né, e aí depois a gente vem e tece comentários, né, encapsula o entorno possível de ser falado desse assunto, limitado pelo quê? Pelo conhecimento que a gente tem, pela experiência que a gente tem. Okay. Então, não é uma avídia. Por quê? Porque em nenhum momento aqui se inventa um conhecimento. Verdade. Até ao contrário, aqui a gente coloca zonas limítrofes no conhecimento. Por quê? Porque cada um tem que buscar a sua própria visão das coisas. Hoje eu falo alguma coisa, eu quero ter, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero aprender. Então, primeiro aprenda, depois compreenda, depois entenda, depois tenha. Então, o que a gente faz é dizer assim, olha, é naquela direção, olha, pode ser nessa coordenada, olha, agora vai por conta própria e faz. Então, aqui não se dá nunca o que não tem. O que a gente faz é repartir direções para que cada um tenha o que repartir depois. Ok. Tá? Com relação à questão do Pessinete, ou Cine, não se pode julgar ninguém, né? Porque a gente sabe as coisas envolvidas, mas a gente sabe as coisas envolvidas, né? Obrigado, André. Obrigado. É que daí não se pode julgar a coisa como um todo sem estabelecer juízo de valor, não é? O que foi escrito foi real, então, assim, Moria, Hilarião, Serapis, Kuthumi, Abdala, Najib, Rakovsky existem fisicamente.
existem fisicamente. Então, não é avidia, não é mentira, não é falsidade. Só que é necessário complemento. Então, Kuthumi não é uma pessoa, é o nome de um grupo. Moria, quando fala assim, o mestre Moria, não é um grupo de adeptos, né? Quando fala mestre R de Rakovsky, então não é um conjunto. E dentro desse conjunto, todos eles têm nomes próprios e a cada um cabe um trabalho. Então, um vai interagir com uma fraternidade, outro com a fraternidade, um em um país, outro em outro país, outro vai, desce, espera alguns séculos, depois sobe, vem, trabalha. Então, existe fisicamente. A questão é o como é feita essa interferência dessas linhas de evolução do que a gente chama de Pramanta. Pramanta é movimento evolucional, né? A cruzeta do Pramanta, onde tem o divino carpinteiro com Tuastri, né? Fazendo girar a roda do Pramanta, e ali onde gira o Pramanta, daí gera Agni, que é o fogo sagrado, que é de onde vem o filho, de onde a questão do presépio, da manjedoura, do fogo sagrado, aquelas coisas todas, né? Então, essas linhas do Pramanta, elas têm trabalho específico, não é tipo assim, eba, vamos subir para dar uma ajuda, eba, né? E como é que eu vou... Não, e esses seres, né, eles existem fisicamente. São seres antropomorfizados, né? Que se antropomorfizam para fazer o trabalho que tem que ser feito. Além de serem antropomorfizados, estão filtrando aqui, né? Além de serem antropomorfizados, como esses seres das linhas do Pramanta que eu citei, eles têm aquele ápice evolucional desenvolvido. Qual é o ápice evolucional desenvolvido? Eu chamo de corpo causal, né? Então, corpo causal é como assim, você tem... corpo causal você é cidadão da Comunidade Econômica Europeia, né? E aí, então, o teu passaporte, tua cidadania, te permite ir para todos os países sem precisar se identificar na fronteira Schengen, né, que é a liberdade. Então, o corpo causal é como se você tivesse autonomia para você trafegar em todos os planos universais, dali para baixo, né, para fazer o trabalho que te compete. Então, em corpo causal, né, o adepto, ou qualquer um jiva, qualquer um iniciado, né, que tenha conseguido isso, ou um lagarto, não importa de onde seja, né, então ele pode interagir na parte mais densa, né, do mundo astral, na parte mais elevada do mundo astral, na parte mais densa do mental, no mais elevado do mental concreto, mental abstrato. E o que é interagir? É ter contato com aqueles que vivem nesses planos. Quem vive no mundo astral? Quem vive no mundo mental? Eu, você, todos, porque todos nós temos corpo mental, corpo astral, corpo prânico, mente abstrata, todos nós temos, né? Então, pode-se interagir. A questão que fica não é assim, aqui profundidade um desses pode descer para fazer a interação. É a que altura eu posso subir para interagir. Então, vamos dizer assim, eu vou me comunicar com alguém do mundo astral. Alguém, alguma coisa, um ente, um deva, um ser humano, um resto de ser humano, um camão, não importa o que seja, né? Tá, aí a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é assim, que eu faria, né? Mas em que altura você consegue ir no mundo astral, né? Que são 7 planos vezes 7, são 49 mundos independentes, com seres independentes, consciência independente, massa corpórea independente, estrutura atômica independente e diferente. E até que altura você consegue ir? Aí a pessoa pergunta assim, como assim até que altura eu consigo ir? Aí assim, o que tem na tua alma, o que você aprendeu, compreendeu, entendeu e o que você tem na tua alma, porque aqueles reflexos de alma, né, de conhecimento que eu tenho do universo em mim, são esse passaporte. Então, dependendo da altura em que eu esteja, é onde eu consigo conversar. Aí a questão é,
quando há um contato desse tipo, ele precisa ser assim, eu vou e ouço, você me diz, eu escrevo, ou você vem e me entrega a coisa escrita, ou a gente se encontra e conversa e eu escrevo. Tudo vai depender, Grego, mais do interlocutor do que do mensageiro. Mensageiro, então, uma dessas linhas, né? Ele vem trazer a lei, vem trazer Dharma para repartir. A questão é até onde o interlocutor consegue ir para... Assim, eu tenho que me encontrar com um mensageiro e falar assim, olha, vou te revelar todos os mistérios, né? Mas você precisa estar aqui depois de amanhã, e o aqui é no alto do Himalaia. Isso não tem problema, pega um avião, não sei o que tal, vai chegar aí. Mas tem uma condição, você tem que vir só como você é. Morri, porque eu não vou poder levar nenhuma roupa, nenhuma persona, eu tenho que ir despido da persona, por analogia, né? Aí eu morro antes de ter contato, por quê? Porque ele está acima de onde eu consigo chegar. Por isso, quando alguém fala alguma coisa para a gente, você fala assim, puxa, mas não consegui alcançar o que você está me dizendo. E eu falo assim, alcançar, é exatamente assim, porque você está dizendo assim, e a pessoa está conseguindo ver aqui, por quê? Porque ela não conseguiu fazer Pramana naquela altura. Então, nesse caso específico, existe a possibilidade física de ser dessa maneira. Blavatsky escrevia assim, né? Ela, que o Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, ela dizia assim, não, eu ouvia e escrevia, né? Ela não foi a própria, né? E muita coisa ela fez. Então, nesse caso que você me pergunta sobre o Sinet, né? Fisicamente é possível. Como aconteceu realmente, a gente não consegue dizer, né? Sim, Sem falar o que é desnecessário. E a mensagem? A mensagem, como é que você discerne esse tipo de mensagem? Eis a questão. Não discerne, porque nesses casos específicos, então, assim, quando você pega um adepto, um ser de alta estirpe espiritual, que tem corpo causal desenvolvido, ele em si é pura consciência, né? Mesmo antropomorfizado, você fala com ele, e aí ali é tudo conhecimento que realmente consegue agregar a você. Agora, vamos fazer de conta assim, eu sou um pajé, né? Com todas as benesses de ser um pajé do ponto de vista de evolução, então, eu tenho contato com todos os seres elementais, eu converso com a terra, com a água, com o fogo, com o ar, né? Eu entendo desses elementais, eu faço aquelas medicinas, ótimo, né? Aí passei pelo meu processo de vida, né? E morri e fui para o meu processo de morte, né? Só que daí eu ainda fiquei no meio termo, não consegui seguir, porque eu morri e acabei odiando muito a maneira como aconteceu o fenômeno da morte, ou odiando muito alguém, ou menti muito para alguém, acabou que daí fiquei tão denso que eu fiquei no meio termo. Tudo bem. Certo. Estou quieto ali no meu meio termo, procurando uma maneira de vir experienciar aquilo que eu gostava, de repente eu encontro uma maneira de fazer isso. Assim, opa, aqui tem alguém que está oferecendo o veículo anímico para que eu me manifeste. Perfeito. Né? Eu venho, adquiro voz de novo, adquiro audição, tato, paladar, gustação, tudinho e tal. Né? E aí estou conversando com alguém, né? E esse alguém vem e pergunta assim, eu queria saber como é que eu faço para instalar, né, uma variante para melhorar a performance do MacBook versão MIDI 19. Hã? Mas você não é uma alma encarnada, um espírito de outro mundo? Não, espírito de outro mundo não, eu sou uma alma encarnada, né? Mas você não consegue ver tudo? Não, meu chapa, eu sou o que eu era, só que agora sem corpo. Você quer fazer um chá, eu te falo. Né? É que daí o processo seguinte é assim, nós plantamos agora, né? E nós colhemos em seguida. Então, se eu plantei café, não adianta eu me preparar para comer mamão do pé de café. Então, não se pode exigir dos mortos o que eles não eram em vida. Tem que deixar os caras em paz para que sigam a vida deles, para poder vir e aprender novamente. Então, há essa diferença. Há aqueles que, então, perpassam por todos os planos, né? E a humanidade jiva em evolução que somos nós, né?
E daí, quando se desfaz do corpo físico, continua sendo exatamente o que é a morte, não transforma ninguém nem mais sábio, nem mais ignorante, nem mais fraterno, nem mais odioso, nem bom, nem mal, nem nada. A pessoa continua sendo exatamente o que ela era, só que sem o corpo para mudar as coisas. Aí vem e baixa, ou não importa o que seja, ou vai psicografar, ou não importa o que a crença de cada um, tem importância. O que tem que daí ter respeito pelos mortos, da mesma forma como tem respeito pelos vivos, fazer o quê? Não exigir nada além daquilo que ele possa dar. Por quê? Porque ele vai ter que engendrar, vai ter que criar uma inverdade. E aí está dificultando mais ainda a vida daquele que deveria seguir seu próprio caminho. Então, no caso, voltando dos Mahatmas, né, a mecânica é completamente possível. Os Mahatmas, as linhas do chamado Mahatma, grande alma, né, Maharishi, Maharaj. Então, existem fisicamente, estão a trabalho da humanidade, sabe? Mas ele pode se manifestar em corpo causal, pode auxiliar mentalmente, pode auxiliar astralmente, pode vir fisicamente, bater na porta, vir inteligente grego, vem cá, vamos conversar, eu quero te contar um negócio. Ué, completamente plausível, factível, né? Sim. E no seu caso, merecido, né? Mas o que não se pode é aí julgar se aquilo que foi escrito procede, porque a gente tem que entrar em juízo de valor, né? E aí, entrando em juízo de valor sobre o que foi escrito, se procede ou não, a gente vai estar atribuindo a cada um de nós a autoridade sobre a crença dos outros, né? E daí isso não é bom. Tá? Você vê que eu não faço pergunta para te colocar em fria, não. Não, é só usar a lógica para responder. Eu sabia que você ia responder de acordo e perfeito, sua resposta foi perfeita. Então, você sabe que daí tem Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, fundada pelo professor Henrique José de Souza em 1924, ela foi formada por 22 fraternidades de todos os lugares do mundo que continuam agindo ainda até hoje. Às vezes, durante a atividade de Dharana, daí do fogo saíam as mensagens do Oriente, mensagens escritas, né, materializadas através do fogo, né? E às vezes batia na porta de Dharana um mensageiro do Tibete, do Oriente, da Líbia, né, onde fosse, do Egito, para trazer alguma coisa fisicamente, né? Aí perguntou assim, mestre, como é que o senhor fez na hora do café? O senhor materializou um pão? Disse, não, botei meu sapato e fui na padaria comprar. Para que eu vou gastar, né, esse tipo de poder? Para que eu vou gerar karma com isso, se eu posso ir ali e comprar? Claro, então, claro. só quando absolutamente necessário. Então, quando há realmente uma interação nesse nível, em que um adepto do Pramanta, um Deva, né, ou não importa o que seja, ele vai interagir, ele vai escrever, é porque é um trabalho para ser feito, porque é uma coisa absolutamente séria, porque é uma interferência no outro plano. Sabe? E nada fica sem decorrência, nada fica sem decorrência. Por isso você tem que respeitar, grego, assim, eu respeito muito você, eu tenho que respeitar o que em minha alma existe, eu tenho que respeitar os seres de todos os outros planos, do elemental até o Maharaja, eu respeito desde do neófito que acabou de ser alfabetizado até o mestre. Então, respeitar todos igualmente faz com que a gente não interfira indevidamente no mundo dos outros, em busca de vantagens. Né? É isso. Esse caderninho aqui é o pequeno oráculo, né? Assim, Sim. Tem umas frases do professor. Então, tem uma que o professor diz assim, a caridade deve começar por casa, pois quem não for capaz de manifestar os poderes da alma e viver a vida dos espíritos, veja só, no lugar em que o karma o colocou, será, de certo, incapaz de o manifestar em qualquer outra parte. Caritas é amar, né? Amor, né? E dade é qualidade. Então, caridade é a qualidade daquele que ama. Perfeito. Sabe? Então, e eu falo assim, eu for capaz de manifestar os poderes da alma.
Que poder da alma? Vontade, inteligência e emoção. Manifestar os poderes da alma em função de amar adequadamente e irrestritamente todos os seres. Esse é o mundo dos espíritos. Que espírito? Não espírito aquele humano que ainda está levando assim, pancada do seu próprio karma, mas o espírito daquele conceito do espírito que existe em cada um de nós, que é aquilo que está acima da máscara. E o professor diz para o fim assim, quem souber colocar sua inteligência ao lado do coração, alcançará na Terra, veja que é interessante, quem souber colocar sua inteligência ao lado do coração, alcançará na Terra as maiores alturas. O que é alcançar na Terra as maiores alturas? É exatamente a tua alma. Ela está tão dispersa pelo universo, ela está vivendo em um plano tão elevado, ela ser formada de matéria tão elevada, que ela se funde ao teu próprio espírito, desenvolvendo e consolidando o corpo causal, te dando condição de ajudar qualquer um que esteja em qualquer plano, sem nenhuma decorrência nesse caso. Maravilha. Aí eu dou o que eu tenho, porque o que eu tenho? Eu tenho tudo, por quê? Porque o que me forma é o plano do amor universal e mahaticamente universal. Amor à vontade para todos e conhecimento à vontade para todos. Para quê? Para que cada um, ouvindo o conhecimento e usando o amor, transforme aquilo em sabedoria. Para daí ter o quê? Paz, amor, sabedoria. Puxa... Gostei. Muito bom. Tem o lema paz, amor, sabedoria, nossa legenda adorada, vibra altiva na bandeira que por nós foi desfraudada. Olha que bonito. É do ciclo avatárico. Olha que maravilha. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Pô, muito legal. Obrigado a você pela oportunidade. Muito bom. Eu fiquei curioso, assim, porque, bem como o amigo falou para mim, né? Precisam falar sobre o quê? Claro! Claro. Eu quero ver a opinião dele depois. A gente só vai dar o que a gente tem, pode ficar descansado. Então, nessa hora de conversa, a gente só deu o que tinha. Né? Não, e foi muito rico isso aí. Eu só posso te agradecer. E tem uma outra coisa, assim, quando daí a pessoa, por pressão do entorno, ela se esforça para daí dar aquilo que ela não tem, parecer o que não é, se comportar como não é se submeter, né, essas coisas assim, daí ela passa a perder a identidade, a ficar mais cristalizada, mas aquela parte que nela ainda é pura, que nela ainda almeja uma vida de ser humano, começa a se revoltar, e aí a pessoa vive revoltada consigo mesmo, porque exige demais de si mesmo e não dá a si aquilo que ela merecia, que é o quê? Paz, amor e sabedoria. É verdade. E está aqui um exemplo aqui, ó. Eu parei de me cobrar por instrução sua mesmo, no ar aqui, muitas vezes você me cobrou. Estou vivendo muito melhor. A lei, ela espera que cada um de nós faça o melhor possível ao nosso alcance. Se eu for tentar fazer uma vírgula a mais para agradar quem quer que seja, Deus ou o diabo, né? Eu vou ser o meu maior carrasco, o meu maior inimigo, porque eu vou estar em uma linha de inconstância permanente, porque eu não me aceito e me julgo sempre como o pior, o menos apto, o mais lerdo, o menos inteligente, tudo. E aí todo mundo é superior a mim, né? E aí o que eu faço? Eu corro para Deus, só que eu não sei falar com Deus. Aí como eu quero correr para Deus? Porque eu não sou nada, né? E Deus não me ouve porque eu não consigo pular na altura dele, eu vou e peço para alguém falar com ele no meu nome. Eu abro mão, inclusive, da divindade que em mim existe. Só que a divindade que em mim existe é a mantenedora da vida. Daí Deus em mim pacientemente fica esperando que eu pare de andar gritando por ele fora e ouça o que ele está dentro de mim dizendo. Paciência, meu filho. Vamos com calma. É isso aí, o recado está dado. Jorge, obrigado, meu querido. E a iniciação é o caminho para fazer isso. É isso aí. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Obrigado a você, Grego. Fiquem todos, né, bem, em paz, tranquilos, e que a caminhada de todos seja profícua, feliz, longuíssima, né? Para que feliz também seja todas as experiências de cada um. Então, até mais e até o próximo papo aí. Obrigado. Um abraço. Gente, maravilhoso, né? Eu fico também na expectativa, o que será que vai sair, com o que nós vamos conversar? E sempre a coisa flui como deve fluir. Foi muito bom mais uma vez, acredito que todo mundo
aproveitou bem e vai aproveitar, né? Nosso irmão é dotado de muita sapiência. Então, gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Até a semana que vem.